Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do DamaCast. Eu sou a Lohane Maceno e depois de um tempo estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato, e juntas temos o prazer de receber a jornalista cultural Juliana Moreira Leite. A Juliana ela é criadora do canal Chuchu com Caviar no YouTube, onde explora temas como arte, literatura e o universo cultural com olhar afiado e sensibilidade única. E nesta terça-feira também lançará seu livro Eu Não Pedi Por Nada Disso. É uma obra que escrita entre o autobiográfico e o reflexivo, conquistando leitores com a sua escrita íntima e honesta. Entre palavras e imagens, Juliana constrói pontes entre o cotidiano e o extraordinário, sempre em busca de sentido naquilo que escapa ao óbvio. Estou ansiosa para conhecer esse livro, Juliana. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada. Ele já está vendendo, né, em algumas plataformas e eu tenho recebido um feedback muito legal e isso tem me deixado feliz. Ah, bacana. E a Juliana, ela traz no seu dia a dia, nas redes sociais, principalmente fala sobre a cultura no Brasil, né, Juliana? Eu percebo que você posta bastante cortes relacionados ao que é postado, o que é gravado no meio cultural do Brasil. Mas antes de nós abordarmos esse tema, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal quem que é a Juliana, como que surgiu o canal Chuchu com Caviar. Eu sou carioca, né? Eu morei muitos anos fora, minha primeira formação foi turismo nos Estados Unidos, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu sempre li e escrevi muito. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de uma separação, eu tinha um ex-namorado meu que falou assim, por que você não vai estudar jornalismo? Aí eu falei, quer saber? Vou. Eu fui e me formei com 42 anos. Aí depois eu fiz especialização em jornalismo cultural e fiquei trabalhando nessa área. Eu tinha um preconceito besta que é contra a internet, né? Que eu falava, nossa, não, eu sou uma jornalista séria, não vou trabalhar na internet, né? Era uma coisa ridícula. Aí, porém, há mais ou menos 2 anos, eu tive uma segunda separação, um divórcio, e peguei Covid, e foi quando começou o julgamento do Johnny Depp. Eu não sei se vocês lembram, que foi uma coisa que parou o mundo inteiro. E eu, que não tinha nada para fazer, porque eu estava com Covid e o coração quebrado, eu assisti o julgamento do Johnny Depp inteiro, e aí eu comecei a fazer a tradução do começo ao fim e botar no TikTok, coisa que eu não tinha, assim, eu nunca nem tinha tido TikTok. Gente, eu não tinha noção, primeiro, que o Johnny Depp tinha tantos fãs no Brasil, e segundo, que de fato eu acho que fui a jornalista que fez a melhor cobertura, porque eu assistia das 10 da manhã às 6 da noite e fazia toda a tradução. Durante os 3 meses de julgamento foi isso que eu fiz. E aí eu adorei essa troca na internet, percebi que fazer jornalismo na internet era uma coisa muito rica, e o nome Chuchu com Caviar veio do meu ex-marido, um apelido que ele me deu, porque eu já tinha a ideia de fazer um podcast, né? E ele falava assim, Juliana, ele me chamava de Chuchu com Caviar, porque ele falava assim, você é uma coisa engraçadíssima, porque você é muito elegante, você é muito intelectual, mas você fala umas coisas de uma maneira tão inusitada, é um chuchu com caviar, ele falava. E aí eu gostei do nome, resolvi criar o canal. E aí foi tomando força, e aí com isso foram me chamando para fazer podcasts e tal. E aí eu resolvi simplesmente só focar no meu trabalho online, né? E está dando certo. E foi assim que eu surgi na internet e que o chuchu surgiu, né? Parabéns pelo conteúdo, Juliana. Acho que é muito legal essa forma como você aborda esses temas, né? Como você acabou de citar, e trazer temas de uma pegada mais leve, né? Com um olhar também técnico sobre algumas coisas. E uma coisa que você tem abordado bastante nos seus vídeos, nas suas redes, é a questão cultural. Na sua visão, o que significa essa decadência cultural que a gente vê hoje no Brasil? Cara, eu acho que é totalmente ligado à decadência do ensino público. Porque se você for reparar antigamente, nos anos 70, até os anos 80, as escolas públicas eram boas.
elas tinham um nível bom e decaiu completamente. E hoje em dia uma escola particular está muito cara. Eu vejo isso, eu não tive filhos, mas meus irmãos tiveram filhos, e você botar um filho numa escola particular, gente, é uma loucura, é caríssimo. Então, eu acho que vem principalmente com o não investimento na educação. Eu fico lembrando, se o Brasil tivesse feito o que o Brizola pensou e sonhou lá atrás, a gente hoje não estaria nessa decadência cultural. Eu acho que vem literalmente falta de uma educação boa. Você entende? Porque, por exemplo, eu estudei numa escola, aqui no Rio de Janeiro, numa escola particular. Mas, quando eu fui morar em Nova York, eu estudei numa escola pública. Uma escola pública em Manhattan que tinha 12 mil alunos. Vocês não imaginam o que era. Tinha até detector de metal para você entrar na escola, isso nos anos 80. Agora, eu tinha aula no MoMA, eu lia os grandes escritores, sabe? Eu lembro quando teve a queda do Muro de Berlim, a gente estudava isso. Então, eu tive uma base numa escola pública que abriu o meu olhar para o mundo e me apresentou a milhões de coisas. E aí, como a gente está com a educação cada vez mais sucateada, né? Essa é a impressão que eu tenho, essa decadência cultural vem daí, porque aí essas pessoas crescem. Me desculpa, a gente tem hoje em dia um bando de gente que estão considerados cantores que não cantam nada, não tem melodia, não tem uma letra que enriquece a alma, não tem algo... É simplesmente uma superexposição do corpo. Parece que hoje em dia, para você ser cantora no Brasil, é só você botar a bunda na tela e pronto. E aí você virou cantora. E se você for parar para pensar, essa decadência cultural, ela foi muito rápida, porque nos anos 70, quando a gente pensa na bossa nova, e eu não sou saudosista, não fico falando, entendeu? Mas a gente pensa em músicas boas, a própria banda dos anos 80, que a gente tinha Legião Urbana, a gente tinha todas essas bandas que tinham o que falar, né? As próprias cantoras, Elba Ramalho, Gal Costa, eram cantoras que elas tinham que falar, além de um talento na voz. Hoje em dia, o que a gente tem? É um bando de gente com taquara rachada, com a bunda de fora. É isso. Para mim, tem a ver com a decadência no ensino público. Essa é a minha visão. Você acredita que isso é falta de investimento ou é uma questão intencional? Porque o Brasil é um dos países que mais gasta proporcional ao PIB com educação. Só que a gente sabe que a educação vai para as faculdades, para professor que recebe bastante, faculdade federal, e acaba deixando de ir para a base. Na minha visão, não é uma falta de investimento, mas é uma falta de investimento correto. E, por exemplo, uma das soluções que eu vejo seria a proposta de fazer a educação privada. Você pode ter o voucher da educação para conseguir frequentar a sua escola particular, mas aí tira a gestão da mão do governo, que é onde eu acredito que esteja hoje o problema, porque não tem incentivo. Por que o governo vai querer dar educação para um povo saber pensar? É exatamente isso. E você está vendo isso até nas redes sociais. Gente, o meu perfil do TikTok, ele já foi derrubado 6 vezes, tá? Nossa. E se você for lá, a quantidade de baixaria, de gente, por exemplo, me xingando, gente que faz pornografia, gente que está literalmente fazendo coisas que alienam o povo. Isso eles deixam lá. Agora, se você põe qualquer pessoa que questiona o status quo, eles derrubam a conta. Então, assim, eu acho que tem um plano do governo de deixar a galera burra e incentivar isso. É só você ver para quem eles dão dinheiro, quais os artistas que eles incentivam, entende? A gente viu quem estava na posse do Lula, Anitta, Pablo Vittar.
eu não tenho nada contra essas pessoas, eu só acho que não são pessoas talentosas, no sentido de que você vai botar um disco e vai alimentar o seu espírito, ou vai fazer você se sentir melhor, você entende? É baixaria através de baixaria. A nova música da Anitta é o quê? Mete na cara, mete na bunda, mete não sei o quê. Gente, o que é isso? Assim, aí as crianças ficam repetindo isso. Na minha época, eu cantava Rita Lee, eu cantava Legião Urbana, eu sou, né, muito mais velha que vocês, e eu acho que deve ter artistas legais ainda hoje em dia, mas eles não têm o dinheiro do governo e a mídia não dá vazão para eles, entende? Você falou ali nessa questão das letras também, e eu percebo de uns tempos para cá essa erotização das músicas, das figuras que a gente tem hoje cultural no Brasil. Esses dias acho que você mesma postou um conteúdo que hoje em dia qualquer artista para aparecer na mídia tem que expor a vida sexual. Isso eu acho que tem aumentado de forma tão absurda, assim, as atrizes que antigamente eram boas atrizes, faziam bons filmes, boas novelas no Brasil, hoje elas só voltam para a mídia para falar da vida íntima delas. E eu percebo que essa sexualização meio que forçada contribui muito para essa questão da decadência cultural do nosso país, né? Não completamente, mas porque os portais, eles só postam isso, e eu acho que tem um plano por trás disso, você entende? Eu que sou mais velha que vocês, eu nunca soube o que a Natália do Vale fazia, eu nunca soube o que o Tony Ramos fazia, você não via nenhuma dessas atrizes falando. Essa semana estava a Letícia Spiller, que obviamente estava querendo vender alguma coisa, porque ela está em todo o portal falando: eu me masturbo toda semana, eu já fiz homenagem com 2, mas agora eu quero 2 homens. Quer dizer, né, a gente tem a Débora Seco, tadinha, num crescendo que ela eu tenho pena, né? Que ela foi num programa e virou e falou a seguinte coisa: o pau do meu marido é tão grande que eu me engasgo. E foi uma coisa tão engraçada que você repara que logo depois disso ele largou ela. Sim. Ele foi embora, né? Porque o que essas meninas não perceberam é que eu fiquei até muito impressionado com esse cara. Eu falei, ele tem valor, porque nenhum homem que se preze gosta de fazer esse papel, quer que a mulher exponha ele e a vida sexual dessa maneira, a não ser Michê, a não ser que ele estivesse com ela pela fama. E ele mostrou que não foi, porque logo depois dessa superexposição da vida sexual dos dois, ele foi embora. Foi embora. É isso. Elas não percebem. É isso que eu estou falando. É da clique. Entende? Falar da vida sexual da clique. E é uma das coisas menos interessantes. Eu não sou nenhuma freira, né? Eu tenho 52 anos, já fui casada 2 vezes. É claro, nada disso que elas falam me espanta. Oh, meu Deus, não é nem que eu não faça. A única coisa é que eu acho que a vida sexual de cada um, de todos nós, é privada e sagrada. Ninguém precisa saber. Eu estou nem aí, porque eu não me interessa saber se a Letícia Spiller se masturba. Por que a Letícia Spiller não conta como é que que livro que ela lê, quais dificuldades de criar 2 meninos, como é que é ser uma atriz de 50 anos, entende? Não. E se você reparar, quanto mais velhas elas ficam, mais desesperadas elas ficam para se mostrarem como símbolos sexuais, né? É uma loucura. A Flávia Alessandra agora inventou de falar de etarismo. Ela fala de etarismo botando a bunda o tempo todo na internet. É isso? Eu sou uma pessoa que falo de etarismo. Eu faço questão, né? Eu tenho 52 anos e faço questão de mostrar para vocês que são mais novas que 52 anos não quer dizer que você está acabada, não quer dizer que você não pode se reinventar.
não quer dizer que você não casa de novo, entende? Eu acho que isso que é legal, é você mostrar às mulheres de hoje, né, como a gente ainda tem muita coisa para fazer depois dos 40, depois dos 50. Só que essa galera da celebridade, subcelebridade, brigar com o etarismo é botar o rabo na internet. Eu não consigo entender essa matemática. Sim. Eu acredito que isso é uma consequência também, com as redes sociais, eu acho que ficou mais difícil você conseguir alcançar a fama, porque a concorrência é maior. Então, ou você tem que ser mais talentoso, e aí requer tempo, requer dinheiro, requer dedicação, que a maioria não está disposta a ir atrás, a batalhar. Enquanto isso, a barra, eu acho que ficou mais baixa do que a pessoa está disposta a fazer para alcançar essa fama. Então, antes a pessoa falava um absurdo mais leve, vamos dizer assim, e aí já virava manchete. Hoje, para virar manchete, o absurdo tem que ser cada vez maior. E aí elas vão subindo, 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 até uma hora que, assim, a pessoa não se choca mais com um absurdo desse, porque já virou normal. Então, aí tem que falar mais absurdo ou se reinventar, como você falou, sabe? Trazer um conteúdo realmente bom, o que a Maria não está disposta a fazer, mas só se mostrar a bunda. E não consegue, exatamente. Uhum. E agora, eu não sei se você sabe, o Globo, eles contratam de acordo com o número de seguidores. E elas já perceberam que cada vez que elas põem o rabo na internet, elas ganham vários likes. Mas, assim, gente, nós, mulheres maduras, somos as únicas que poderíamos mudar isso. Eu, por exemplo, vejo uma Luciana Gimenez e eu fico assim, é uma coitada. O que ela tem? Ah, tá, ela é rica, ela tá não sei o quê. A menina todo dia tá pelada, ela se veste como uma garota de programa, não precisava, porque seria uma menina bonita. Você imagina se a Luciana Gimenez, em vez de se vestir como uma garota de programa, tivesse elegante, tivesse... Mas, às vezes, eu fico pensando, talvez, de fato, elas não tenham outro repertório. Você entende? Sim. Talvez essas pessoas elas passaram a vida inteira cultivando apenas isso aqui. E se você é só um papel de embrulho, o que elas vão falar? De que livro elas vão falar? De que dores existenciais elas vão falar? Você entende? O que a Luciana Gimenez fala? Ai, eu odeio envelhecer. Ai, eu estou morrendo de medo. É só isso que ela fala. Olha que bonito que seria se ela falasse, poxa, cheguei até aqui, fiz isso, fiz aquilo. Imagina se ela se vestisse elegantemente, que linda que ela estaria, se ela tivesse o que falar. Aí, às vezes, eu fico perguntando, será? Talvez elas sejam loucas mesmo, você entende? Talvez elas ficaram tantos anos presas no próprio narcisismo que elas não conseguiram ter repertório para nada além disso. Não são todas, claro, mas são a maioria. Mas a gente tem algumas que a gente pode citar aqui. Fernanda Torres nunca na vida precisou disso. Ela está casada há anos com Andrucha e a gente não sabe. Fernanda Torres nunca disse como ela transa, se ela não transa, se ela se masturba, não se masturba. Ela estava linda agora lá no Oscar. E, gente, de novo, isso não tem nada a ver com política, né? Eu sou uma pessoa de centro-direita e fico também muito pé da vida, tanto quanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita. As pessoas falando assim, não vou ver filme de comunista. Gente, que isso? Ela é uma atriz, ela estava elegantérrima lá no negócio dos Oscars. Eu tenho certeza que esse filme deve ser lindo. A gente tem algumas. Cláudia Abreu é outra. Vamos uma mais moderna, que para mim é a maior atriz de todos os tempos, e é casada com um gato, a Adriana Esteves. Você já viu alguma vez a Adriana Esteves dizer algo do pau do marido dela? Ou quantas vezes ela transa com Vladimir? Ou quantas? Não, são raridades, eu estou falando poucas. E elas continuam trabalhando. Agora, elas são talvez melhores atrizes, eu não sei, entendeu? Ou talvez foram melhores criadas, eu não sei. Uma que tem me entristecido muito vendo
envelhecer é a Luana Piovani, por exemplo. Eu acho que a Luana está totalmente fora da casinha. Ela só aparece na mídia com algum tipo de opinião que é enchendo o saco de alguém, né? Ela me parece que está tendo dificuldade de deixar de ser símbolo sexual. É uma pena, eu acho que é uma pena. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Ao mesmo tempo que eles dão ênfase para essa parte, que elas tentam bater nessa tecla, eu percebo também que hoje no Brasil a gente tem uma supervalorização do politicamente correto, né? E é um fator que eu entendo que enfraquece também a liberdade artística no Brasil. Então, enquanto eles dão ênfase para quem está mostrando a bunda, eles calam quem poderia falar a verdade e se posicionar com assuntos relevantes, né? Não, você vê eu, né? Eu sou cancelada 24 horas por dia, mas eu não estou nem aí. E o que eu reparei, e é isso que essa galera não entendeu, e aí eu falo, legal de eu estar conversando com vocês, é que desde que eu entrei, comecei a fazer jornalismo na internet, o Brasil ele é bem maior que essa galerinha, que é de onde eu sou, que é a Zona Sul do Rio de Janeiro, a turminha do Projac, e eles não estão entendendo que o Brasil não fala a língua deles. Se você for reparar, tudo que a Globo vem fazendo ultimamente, ninguém tem assistido mais. Eles fazem uma novela que põe o tio comendo a sobrinha. Você está entendendo? A galera não quer ver isso, gente. O Brasil não é isso. Você sabe, a Débora Seco falou tanto que dá de 4, dá de 5, dá de 6, dá de 7. A última novela que ela fez, ninguém assistiu. Eles ainda não entenderam que eu moro, faço parte dessa Zona Sul aqui, dessa esquerda caviar, mas eles ainda não entenderam que o Brasil não é o Projac. E eu acho que a Globo está tendo muita dificuldade em conversar com o resto do Brasil. Sim, vale tudo pela fama, né? Acho que isso que é a cabeça Tudo dela, pela continuar. fama. Exato. Continuar no holofote, então para isso vale fazer de tudo. E aí é uma coisa que também eu vejo bastante, por exemplo, você citou novelas que as pessoas não estão mais assistindo porque tem coisas que não concordam, que não gostam do que vem lá. E eu vejo assim, minhas tias, minha mãe, tudo assistindo aquelas novelas coreanas agora. Porque tem um valor que é muito mais próximo do que a gente acredita e não tem toda essa baixaria que a gente vê. Então, e aí, o que eles vão fazer? Em vez de se readaptar, em vez de entender, gente, não está dando certo isso. Vamos mudar a estratégia, vamos melhorar, vamos fazer uma autocrítica, uma autoanálise. Não, eles continuam insistindo nisso e a resolução deles é censurar o outro lado. Censurar totalmente o outro lado. Eu acho que só agora, por causa desse governo, eles estão ganhando muito dinheiro, então eu acho que eles não estão muito preocupados, né? Vamos ver se quando esse governo sair, se eles vão continuar assim, porque ninguém assiste nada. Você sabe que o Pânico, aquele programa do Pânico, né? Eu fui lá, eu fui convidada, fui entrevistada e fiquei muito impressionada com os meninos, porque eles estavam muito preparados, muito inteligentes todos. Você sabe que o Ibope do Pânico é bem maior do que o Globo News? Eu não sabia disso. Não sabia Porque também. ninguém aguenta mais ver aquelas mesmas pessoas chatas falando a mesma coisa. Ninguém aguenta mais ver a Natuza, aquela outra Daniela, não sei o quê. Você está entendendo? Eles não entendem. Gente, o Pânico, o Ibope deles é maior que o da Globo News. Sabe? E eu fui, quando eles me convidaram, eu fui até meio assustada, porque eles não me falaram porque que me convidaram e nem o que eles queriam falar comigo. Quando eu cheguei lá, eu vi um grupo de pessoas extremamente cultas, extremamente inteligentes. Tudo que eu falava, eles tinham repertório para conversar, você entende? Eu falei, é isso, é isso. Agora, graças a Deus, o problema que está acontecendo é que eles estão querendo calar
todos nós e deixar apenas a Globo News, apenas o Globo falando, porque o Globo virou porta-voz do que eu falo, Sim. da turma do Somebody Love. Assim como a UOL. Gente, desculpa, existe portal mais... Gente, as matérias da UOL é assim, eu juro, ofende a inteligência. Você se lembra? Na época da campanha, o Lula prometeu picanha e churrasco para todo mundo. E a carne está um preço horroroso, né? E aí ele virou e falou assim, não, mas na verdade o povo quer comer pé de galinha, né? Eu nunca vi ninguém que come pé de galinha. E aí a UOL, eu não estou brincando, na primeira página da UOL, eles fazem uma reportagem como o pé de galinha é bom para o colágeno. Meu Deus. Sim. Agora você vai falar para o trabalhador que trabalha 40 horas por dia, você vai falar para um pedreiro, para um padeiro, para não sei o quê, que ele vai ter que comer pé de galinha porque é bom para o colágeno. Chegou um nível, é isso, está ridículo, você entende? Eu não sei se vocês têm reparado isso, mas é uma coisa que tem me assustado muito. Você entra nesses portais, que eu chamo da lacração, aí vai Metrópolis, vai Globo.com, a UOL, a matéria é assim, como transar com 5, como trair seu namorado, é totalmente contra a monogamia, totalmente contra o amor romântico, é aquela coisa seguinte, outro dia tinha uma matéria assim, como transar e não esperar a ligação no dia seguinte. Eu não conheço uma menina de verdade que transa com o cara e não fica ansiosa para que ele ligue no dia seguinte. Elas podem fingir que não querem, que só querem transar, que não querem não sei o quê. Eu estou falando gente direita, né? Eu não faço sexo casual, mas eu estou falando para quem faz. Eu vejo para as minhas amigas que fazem, né, que saem assim, é sempre aquela ansiedade. A impressão que eu tenho é que eles estão fazendo tudo para criar uma sociedade doente. Por quê? As pessoas dodóis é mais fácil de controlar. Eu não sei se vocês são casadas, eu sou, né, divorciada e acabei de me separar. Mas a verdade é que toda vez quando você está num relacionamento monogâmico, aí é o que eu penso, de afeto genuíno, você tem uma força para encarar o mundo. É engraçado, parece que a gente tem força para encarar qualquer coisa. Quando você tem um parceiro, uma parceira, você tem uma relação legal, você triplica de tamanho, entende? Então, eu acho que eles fazem essas matérias para deixar todo mundo carente, confuso, dodói, histérico, neurótico, que aí eles controlam. Aí eles controlam. E aí vende Rivotril, vende, sei lá. Isso, para mim, mostra muito, não só deixar a sociedade doente, porque a gente vê pessoas, jovens, totalmente desiludidos com a vida, com o futuro, porque seguem esse tipo de coisas, e a gente vê também como eles atacam a instituição família, porque como você falou, quando você tem alguém que você gosta, quando você tem um núcleo familiar ali para você proteger, para você preservar algo nesse sentido, você tem uma força um pouco maior para resistir contra, inclusive, ao governo, contra os ataques do governo à liberdade na educação do teu filho, na economia, nas liberdades gerais de expressão, e eles atacam isso para enfraquecer, como no livro 1984, né? E em 1984, eles não podiam ter o amor, o relacionamento, porque isso é algo que o indivíduo que torna ele mais forte, como você falou, que faz com que ele tenha algo pelo que lutar, digamos assim. Então, eles querem destruir essa ideia de amor romântico, e se você reparar, essa galera bem mais jovem está comprando isso, mas outro dia eu estava conversando isso com uma amiga minha. Se eu visse que a gente, como sociedade, estivesse mais feliz e saudável, eu calaria minha boca. Mas eu vejo todo mundo cada vez mais histérico, cada vez mais neurótico, cada vez mais sem, né? Cara, eu vi hoje, não sei se vocês viram, eu postei um vídeo, a garota, elas são meninas, elas falando assim,
o cara falando que quer blá, 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 relacionamento comigo. Eu falei para ele, eu só quero a sua pica. Eu fiquei pensando assim, gente, não tem pai, não tem mãe. Porque, assim, se eu faço uma coisa dessa em rede nacional, os meus irmãos me interditam. Sério. Não, e vira uma bomba na família. E aí, você está entendendo? Eu fico pensando, essas pessoas são criadas pelos lobos? Mas é isso que você falou. Por quê? Adoece uma sociedade. Porque uma família legal, estruturada, uma mulher bem amada, um homem bem amado, aí, para mim, vale todas as formas de amor. Mas um casal unido, ele tem força. Ele tem força, inclusive, para brigar contra as falcatruas do governo, né? Contra. Olha, eu não me interessa saber em quem vocês votaram, eu sou uma pessoa que respeito todo mundo, e esse ano fiquei até muito chateada, porque perdi amigos, porque, de alguma maneira, eles descobriram que eu sou de centro-direita e pararam de falar comigo, sendo que eu sou a mesma pessoa, generosa, querida, amiga deles. Eu não tenho problema nenhum que eles sejam de extrema esquerda. Para mim, não muda nada, tá? Mas, se você for parar para pensar, eu estava vendo o Estadão assim. A gente teve agora o G20 e a gente teve a nossa primeira-dama, que fez uma coisa vergonhosa mundialmente. E eu até fico pensando, foi o que eu questionei, eu falei, goste você do Lula ou não, ele tem um histórico político, ele tem uma história no Brasil, que essa mulher tem zero de histórica. Ela fala que é socióloga, mas nunca fez nada que preste. Que minha mãe é socióloga e ganhou prêmios e criou o Estatuto da Criança. Você entende? Agora, ela se abaixa num evento, fala uma palavra de baixo calão, porque, não sei se vocês sabem, né? O que ela falou é virar e você falar para alguém, vá ser Ela falou isso berrando para um homem que não é, para mim, eu acho que talvez o homem mais importante do século XXI, e vai ser o ministro do governo dos Estados Unidos. E sabe o que o Estadão fez? As pessoas. Olha o Estadão. Porque essa galera toda recebe dinheiro do governo, né? Então, o Estadão ele redige uma matéria dizendo que qualquer pessoa que falar contra a Janja, isso é machismo. Quer dizer, você questionar uma. Eu nunca vi nas histórias das primeiras damas do mundo inteiro ninguém fazer o que essa desqualificada fez. E o Estadão está dizendo que a gente que questiona isso, nós somos misóginos. Mas aí que está um ponto que eu queria. Não, aqui está um ponto que eu queria trazer. Você acha que. Porque eles falam para uma bolha. Né? Eu não acredito que a maioria do brasileiro seja assim. O brasileiro ele é mais tendencioso, mais conservador. E aí eles ficam tentando impor essas narrativas, é por isso que está perdendo espaço. Você citou que o Globo News tem menos audiência do que o Pânico, porque as pessoas enxergam isso, enxergam que eles estão querendo manipular e que isso não é realidade. Eu não posso falar que a Jânia fez uma besteira, que eu sou machista? Como assim? E aí acaba deixando de seguir essas plataformas que vem sua audiência caindo mais e mais todo dia, porque as pessoas não aguentam mais, as pessoas estão enxergando, você tem isso aconteceu. Antes a gente não tinha como saber, a gente só tinha a visão da televisão, da grande mídia, que te dizia o que aconteceu e você tinha que acreditar naquilo porque não tinha um contraponto. Hoje a gente tem, com a internet, com as redes sociais, o contraponto. Então você viu ela falando, não teve nenhum corte, não tem como cortar, esconder a realidade. E a mídia vai tentar passar o pano dela, só que o brasileiro é mais conservador, ele também não é trouxa, a gente é um pouquinho trouxa, mas não tanto. E não acredita mais, eu estou vendo o que ela falou, eu não posso criticar ela que eu sou machista, então eu sou machista e sabe? Então eu assumi esse papel. Muita gente está indo para esse lado e fala assim, então se eu não posso criticar, então eu sou extrema-direita mesmo, e eles estão tendo efeito contrário.
E o que seria extrema-direita, que eu acho isso tão engraçado. Agora, é isso que eu estou falando. Mas por isso que eles estão querendo regular as mídias Claro. de qualquer jeito. Por isso que o meu perfil no TikTok foi derrubado várias vezes. Várias vezes. Só que você vê gente no TikTok xingando. Você vê um bando de prostituta abrindo as pernas e nada acontece, né? Então, assim, eu recebo assim, não, o TikTok é um lugar familiar. A única coisa que eu faço é questionar. Né? Vocês veem, com muito humor, as pessoas acham, se tá. Não, eu pego apenas o que está na mídia e questiono de maneira engraçada, muitas vezes, né? Eu só não faço graça com assassinato, com crime, mas fora isso, porque assim, está tudo tão ridículo, mas esse tipo de gente eles querem calar. Eles querem calar de qualquer jeito. A regulamentação da mídia não é fake news, porque o que eles estão tratando como fake news é toda a verdade que eles não querem que o povo saiba. Exatamente. Quem define o que é fake news hoje no Brasil é isso que as pessoas não percebem. Elas estão dando poder na mão de um político, estão dando poder na mão do ministro do STF, só que elas não pensam que daqui a alguns anos o lugar das cadeiras elas são mudadas, né? Vai ter lá um político, vai ter lá um ministro que elas não concordam, que o pessoal da esquerda não concorda. E eles vão perceber a gravidade do que eles fizeram quando eles perceberem que eles estão dando poder para um tipo de político, para um tipo de órgão, para o Estado, regular o que você fala, o que você não deve falar. E aí, se fosse o Bolsonaro propondo algo nesse sentido, estariam gritando para o mundo inteiro, no Oscar, em todos os festivais possíveis, né? Você imagina se fosse a Michelle Bolsonaro que tivesse se abaixado como uma bêbada, porque eu não sei, ou aquela mulher estava bêbada ou ela estava doidona, que ela se abaixou de uma maneira. Imagina a Michelle Bolsonaro falando fuck you, Elon Musk. E, olha, ia ter uma bomba. O Globo News ia passar isso 48 horas por dia, ia ficar botando na mídia, ia ser a primeira página do Estadão. Gente, olha que coisa chula essa mulher. Não, eles abafam. E qualquer pessoa que fala isso, eles dizem que é misoginia. É uma loucura. É uma loucura. Eu vou te dizer, eu nunca tive tão desgostosa com o Brasil. E você vê que, por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem aquele americano, o Glenn Greenwald, que ele é do Intercept. Ele é um jornalista muito sério. Eu acho que ele é mais liberal, mas, na verdade, né, ele é um dos poucos jornalistas que ele põe a verdade. Ele vem falando que o que Alexandre de Moraes está fazendo é ilegal, é imoral. Ele fala isso sem parar. E a esquerda que amava ele, porque na época ele foi contra o Sérgio Moro, não sei o quê, não sei o quê, agora está querendo esculachar com ele. Agora ele é um dos poucos jornalistas que ele está falando o que está acontecendo. Eu vi ele no Flow, eu não sei se vocês conhecem o podcast, e eu não entendo o sucesso daquele podcast, porque aquele menino, o Igor, ele tem 0 neurônio. E ele você vê, não, tem, ele não consegue. Vão ver a entrevista dele com o Glenn, e é muito interessante, porque o Glenn é muito inteligente, e o Igor está sempre tentando puxar assim, um assunto para... Não, mas o povo quer a regulamentação. E tudo que o Glenn falava, parece que ele não entendia, porque a única coisa que ele tem na cabeça é ficar repetindo a cartilha dos Lula afetivos, entende? Eu não entendo o sucesso daquele cara, porque ele não é intelectualmente... Quando vai uma pessoa interessante para debater com ele só fica repetindo aquela cartilha do PT, sem parar. Sabe? É uma loucura, é uma loucura. Mas o Glenn me surpreendeu e eu acho que ele é uma das poucas pessoas que está brigando, que está mostrando o absurdo. Agora, não vão mexer nele, porque ele é americano, né? Nele não mexe, mas qualquer outra pessoa sofre perseguição. Eu não sei se vocês viram,
Ontem o Bolsonaro postou um vídeo do Felipe Neto, que para mim, é de uma hipocrisia, porque ele fez a fortuna dele berrando as maiores sandices, né? As coisas mais baixo nível, que eu não vejo a direita fazer, tá bom? Aí, você não vê o Nicolas fazendo o que o Felipe Neto faz. Você não vê nenhum desses deputados fazendo o que uma Érica Hilton faz, tá? Aí, o Bolsonaro postou o vídeo e é ele falando: vai tomar no cu, seus artistas nojentos, Lula vai à merda. Mas, assim, de uma violência que eu sou contra, com qualquer pessoa. Eu tenho pavor de palavrão. O Bolsonaro postou e me mandaram. Eu repostei. Eu, na hora, recebi um recado. Você vê que o Felipe Neto está de olho no meu Instagram, falando assim: o Felipe Neto reivindicou para você tirar esse vídeo, ele próprio reivindicou para você tirar esse vídeo agora. Agora, com o Bolsonaro, ele não se meteu, né? Ele pode ter tentado lá, mas na página do Bolsonaro ficou. E é engraçado porque eu falo, porque eu nunca fui bolsonarista. Eu, até o mensalão, votava na esquerda por uma ingenuidade, penso eu. Mas depois do mensalão, eu pulei desse barco e fiquei meio perdida. E aí, hoje em dia, entendendo mais com a maturidade, me considero uma pessoa de centro-direita, se você me perguntar o que é. Mas eu acho que um país democrático tem que respeitar todas as vozes, tá? É aquilo que eu falo. Eu hoje estava falando do filme do Walter Moreira Salles, que eu acho que deve ser uma beleza. Eu vi a Fernanda Torres e falei, nossa, que lindo. Aí vários seguidores meus, a Lei Rouanet, ridícula, não sei o quê. Isso eu não gosto. Eu não gosto de... Tá entendendo? De nenhum dos lados. Eu não gosto dessa coisa. Nós não estamos falando da Fernanda Torres, o que ela vota, né? Nós estamos falando de um filme que trata uma coisa que aconteceu, de um preso político que morreu e que o Walter Moreira Salles, que tem uma sensibilidade enorme, deve ter feito um filme lindo. Eu não vi, todo mundo que viu está dizendo que é lindo. Então, assim, eu falei sobre isso. É aquilo que eu estou falando. A esquerda, gente, os insultos que eu recebo, você não está entendendo. Da turma do amor, né? Sim, A da turma do amor é muito mais agressivo, é isso que eu estou falando. É muito mais agressivo. A Érica Hilton virar para aquela moça e falar: seu cabelo oleoso, vai cuidar desse cabelo. Quem é ela? A internet não perdoa. Ela se esqueceu como era o cabelo dela? É uma loucura isso. Você imagina se fosse Michele Bolsonaro falando para alguém assim: seu cabelo oleoso, vai lá cuidar, o mundo ia acabar. O mundo ia acabar. Eles não respeitam mais ninguém que pense diferente ou questione o preço das coisas, ou questione o que está acontecendo. Então, assim, eu, como brasileira, nunca tive tão desgostosa com o Brasil atual. E eu tenho muito medo, se esse governo continuar, nós vamos ser calados, pode ter certeza. Olha, eu nunca fui de teoria de conspiração, já estou achando tudo esquisito. O cara se explode do nada com umas bombinhas, no dia seguinte a mulher dele, a casa explode, agora tem um golpe para envenenar, que está no... Você está entendendo? O medo, está tudo tão ruim, porque, de fato, esse foi o pior governo do Lula, o pior. Eu não sei nem explicar. Eu não queria que fosse. Eu queria que fosse bom. Eu queria que as coisas estivessem acontecendo. Gente, eu não sei aí onde vocês moram. Aqui está impossível o preço de tudo. Está uma loucura. E quem paga o pato é a classe média. Você entende? É a classe média, que eles querem acabar com a classe média. E aí eu fico perguntando, eu desconfio de tudo. Hoje, quando eu estava lendo, não sei o quê, do enveneno, de não sei o quê, eu agora já estou
na teoria da conspiração, entendeu? A Janja faz uma internacional e, de repente, queriam envenenar. Aí vem o José Dirceu, que tem a cara de pau, que jamais devia ter saído da cadeia, dando entrevista, falando que horror, golpistas. Agora tudo é golpista. Você vê a galera que está presa, gente? Tem médica, tem gente que não faz mal a uma mosca. Tá, as pessoas que fizeram dano ao patrimônio, sabe o que você faz? Paga. É isso que você faz. Você dá uma advertência e paga. Eles têm que pagar, porque se pichou um patrimônio nacional, paga. Mas o que eles fizeram é para assustar qualquer tipo de manifestação. Exatamente. É um abuso. As pessoas que estão presas ali, gente, é mãe de família, é pai, é engenheiro, é uma coisa, e gente que nunca cometeu crime nenhum. E todo assassino eles soltam. Exatamente, sem denúncia, sem um processo legal. E a esquerda defende tanto essa justiça garantista e tudo mais, e nesse momento eles têm várias pessoas presas, eu tenho acompanhado algumas pessoas aqui de Santa Catarina, inclusive, e sem denúncia. Os advogados não têm acesso aos autos na íntegra, você não sabe pelo que está sendo acusado, a pessoa está lá presa desde o ano passado e não tem perspectiva de nada. Tacaram a chave fora. E o Glenn Greenwald vem falando bastante isso, sem o processo direito. Gente, isso é assustador. Isso é assustador. E esse momento agora que está acontecendo, agora que eles estão com essa coisa do envenenamento, não sei o quê, eu estou ficando com medo. Eu estou ficando com medo até onde essa galera vai. Entende? Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Eu acho que você citou a teoria da conspiração, mas parece que eles pegam uma teoria da conspiração e tentam passar como se fosse normal. E aí, quando a gente fala, não, gente, isso é absurdo, parece que a gente está defendendo uma teoria da conspiração, porque é a mídia tradicional que postou, então você tem que acreditar no que eles falam. E aí, quando a gente chega e fala, não, gente, isso é meio estranho, tá meio absurdo. Aí você que é o conspiracionista, sendo que não faz sentido, a gente vê que é um absurdo, a gente está enxergando isso, não tem como eles esconderem, só que eles tentam forçar, tentam impor a narrativa deles, e quando vem uma pessoa com algum senso e fala, gente, isso tá meio estranho essa conversa, aí ele vira defendendo teoria da conspiração. Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. Meu sonho era que o Elon Musk comprasse todas as redes sociais. Porque, olha só, vamos lá. O Elon Musk comprou o X. Você já viu o Felipe Neto, que é a coisa mais esquisita do mundo? Como ele virou amigo, eu chamo a Janja de Bob Geldof wannabe. Como ele virou best dela, né? Ele entra no X e xinga o Elon de tudo. Só que assim, gente, o Elon é o homem mais importante do século XXI e o Felipe Neto é um narcisista que está com poder porque a Bob Geldof wannabe e o Lula Gagá deram para ele. E ele tem o direito de xingar. Agora, você imagina se fosse o contrário. Sim, exatamente. Você imagina se fosse numa rede o Elon Musk xingando o Felipe Neto ou a Janja. Ia ser cortado na hora. Iam tirar ele do ar. Entende? Sim. Iam proibir. É uma loucura. Quando eu penso que o Felipe Neto está nessa de lutar contra as fake news, o que é fake news para eles? É toda a verdade que eles não querem que a gente saiba. E eu percebo que essa questão tanto da Janja foi tão absurda que até os aliados políticos do Lula falaram contra isso. E eu percebo que isso às vezes pode passar até, não passa de uma cortina de fumaça, né? Para eles estarem aprovando coisas no Congresso, estarem discutindo coisas importantes para nós, que nem a pele das fake news, enquanto a gente está preocupado e o Felipe Neto, que nem como essa lista agora, que o Haddad soltou. Para mim, isso é claramente uma cortina de fumaça para a gente não prestar atenção nas coisas importantes que estão sendo votadas. A gente tem que saber, sim, que esse valor está sendo destinado em subsídio para grandes empresas, é importante,
para a gente entender o cenário do que acontece no Brasil. Como você disse, o Felipe Neto é o melhor amigo da Janja. Olha o quanto de isenção fiscal que a empresa dele recebeu. Então, assim, é importante para a gente saber, mas eles soltam isso em momentos estratégicos, né? Exatamente. Que foi isso? Uma loucura. É isso que eu estou falando. É uma falcatrua, é um cambalacho em cima de cambalacho. A gente está... Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o Lula está gagá, porque, assim, sinceramente, esse é o pior governo. A única coisa que eles sabem fazer é taxar, 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 taxar. É maravilhoso. Eles taxam a Shein, e a Shein foi uma coisa muito, muito legal, porque se você vai numa Zara hoje em dia, a Zara está caríssima. Estou falando para a pessoa média. O que a Shein fez? A Shein é igualzinho, tudo que tem na Zara e nas lojas, da mesma qualidade, tá? Com preço de banana. Então, a pessoa pobre começou a se vestir bem. Começou a se vestir bem. Aí eles vão lá e taxam. Taxa os pobres, você está entendendo? Taxa quem usa Shein, porque rico não usa Shein. Eles fazem isso. Você compra um imóvel que já paga taxa e eles querem esse imóvel. Gente, pelo amor de Deus, meu pai morreu. Para você pegar o que você tem que herdar, dos impostos que meu pai já tinha pego, cara, é imposto em cima de imposto, é dinheiro em cima de dinheiro. Eu nunca vi disso. E a única coisa que esse governo está fazendo é taxar, taxar, taxar e taxar. É uma loucura. E a mídia fica irritada quando a gente aponta isso, né? Exatamente. A mídia fica irritada porque eles estão recebendo dinheiro disso, né? O Globo, ele nunca foi um jornal de esquerda. Ele vai aonde o dinheiro sai. E na época do Bolsonaro, o Bolsonaro cortou e agora voltou. Os artistas, o Bolsonaro cortou para a patota, né? Porque se você reparar, é muito engraçado. Fica ali naquela mesma galera. É o dinheiro para a mesma turma. Aí no GNT está lá, Preta Gil, a mesma turma já rica com o mesmo dinheiro do governo. Vão fazer uma novela agora na TV Brasil que ninguém vai assistir, milhões, e quem que é a diretora? A mulher do Freixo, você entende? É a Pototinha, sabe? E nós, brasileiros, ninguém aguenta mais, ninguém quer saber mais o que Paula Lavigne e Caetano têm para falar. Davi era Soto, só o Lula, entende? E a Janja, que é deslumbrada. E aí eu penso para o Lula, se ele fosse meu amigo, eu ia falar, meu camarada, você esquece o mensalão que já manchou a história dele, mas vamos ver agora que ele está solto. Eu falei, meu camarada, você está manchando a sua história com essa mulher. Você viu ela na foto do Macron? O que é aquilo? Estavam todos os líderes do mundo. Não tinha uma mulher na mesa, ela do lado. Do lado. Eu só posso achar que o Lula está gagá. Saudade de Dona Marisa. Saudade de Dona Marisa. É a pessoa... gente, está muito triste e eu acho que, culturalmente, a gente nunca teve tão pobre e acho que vocês mataram a charada, entendeu? É para manter a galera alienada e é isso. Se você só fala de bunda e pau, e você está entendendo? O que mais? Você acha que a curto prazo, longo prazo, você acha que isso tem solução, que a gente vai conseguir reverter essa decadência cultural? Ou você acha que só tende a piorar se a educação não melhorar? Se a educação não melhorar, só vai piorar. Eu acho que primeiro a gente tem que tirar esse governo do poder. Eu acho que a gente tem que investir numa educação de nível. Eu acho que a gente tem que investir em outros tipos de artistas. Acho que a gente tem que investir em outro tipo de cultura, senão só vai piorar. Você abre o Instagram, é de cortar os pulsos. As meninas novas, e aí são de todos os níveis sociais, gente, é isso que me assusta. Você entende? Não é pobre, rica, classe média. Outro dia eu fiz um vídeo falando assim, eu nunca soube que o sonho da mulher brasileira era ser garota de programa. É o que parece, você entende? Sabe? É isso.
uma loucura. Só que, no fundo, isso gera carência e solidão, gera Exatamente. doença, você entende? Gera um bando de mulher que, quando vão dormir, elas estão péssimas, e aí é mais fácil dominar. Eu acho que faz parte de um plano de deixar todo mundo dodói e eles enriquecendo e fazendo o que quiserem com o Brasil. É o que eu penso. Eu acho que muito disso passa, o brasileiro hoje não lê, né? E até puxando ali para o teu livro, o título é bem sugestivo, eu acho que dá até para utilizar em tudo aquilo que a gente está falando agora. Eu não Poderia pedi por nada disso. É exatamente isso. O meu título ele é bem atual, né? Eu não pedi por nada disso. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Eu acho que a gente tem que continuar se unindo, continuar falando, sabe? E continuar se rebelando contra o status quo, que é isso. Porque nós somos a maioria. O Exato. problema é que a mídia está na mão deles, a mídia Uhum. tradicional está na mão deles. Os portais, que estão cada vez piores, com as matérias mais nojentas, está na mão deles. O dinheiro vem deles, entende? Então, isso que é ruim. Porém, se a gente conseguir tirar esse governo do poder, eu acho que as coisas podem melhorar. E do jeito que está indo, é capaz da gente conseguir, porque está ruim, a economia está ruim, está tudo horrível, Uhum. tá tudo ruim, né? O povo Uhum. tá ruim. ter uma mudança, né? O Então, pessoal está cansado disso. eu acho isso. Agora, o Brasil só vai mudar quando se investir numa educação pública de qualidade, né? Até as federais hoje em dia me assustam, né? Antigamente era status passar para uma federal, né? Hoje em dia, Castigo. salve-se quem puder. Não vou generalizar, né? Mas assim, está complicado. Está complicado, a gente vê isso, né? Tem uma doutrinação ali ferrada, que é Sim. uma loucura. O governo queria tirar do hospital a palavra mãe, para a pessoa que pare, porque para não ofender as mulheres trans. Eu tenho muitas seguidoras que são mulheres trans e elas não concordam com isso, porque elas falam: Uhum. eu fui parida por uma mãe, entende? Eu não me ofende uma mulher ser chamada de mãe, mas para esse governo maluco, eles queriam passar isso, entendeu? Vai falar para uma mãe que geriu, que destruiu seu corpo, que teve depressão pós-parto, não sei o quê, que não pode ser chamado de mãe? Que Né? isso? Isso é coisa de Uhum. gente louca. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas graças a Deus que o nosso Congresso está conservador. Então, Eu acho que a maioria da população ela é conservadora. Eles querem impor essa agenda deles e são uma minoria e querem fazer parecer que a maioria quer assim. Porque Sim. quando vem alguém mostrar a bunda, vai todo o holofote lá, então a gente acha, a maioria das pessoas é assim. Mas não é a realidade do Brasil. O Brasil, as pessoas estão ficando de saco cheio disso. E eu acho que a gente precisa, sim, de mais educação, mas eu não acho que isso vai vir do governo, nem tão cedo, nem no médio prazo, não vejo isso acontecendo. Eu acredito muito na informação descentralizada e distribuída na internet, nas redes sociais. Eu acho que vem sim uma mudança mais desempenhada por essa informação que a gente tem. O seu canal, a gente tem o Damas de Ferro aqui, tem Brasil Paralelo, tem tantas iniciativas descentralizadas que estão surgindo por aí. E eu acho que isso vai ajudar bastante, independente da educação, que eu não vejo muito melhorando nos próximos anos, nem no longo prazo. Eu acho que a gente vai acabar se salvando por conta mais pessoas, mais criando conteúdo, mostrando a realidade, ficando de saco cheio do que está assistindo a televisão e se informando por outras fontes. E aí eles tentam, né, censurar, mas também não acho que eles vão conseguir. Quanto mais eles batem, mais forte a gente bate do outro lado. E as pessoas reclamam, a gente tem muita polarização hoje. Isso não é uma coisa ruim, porque antes só tinha um lado. E o que é polarização? É você ter dois lados que ficam se batendo? Isso não é uma coisa ruim.
Você falou tudo. E tem uma galera de todas as idades, gente. Outro dia eu descobri um tal de Gustavo Lázaro, não sei se vocês conhecem. Já ouviu falar Gustavo Lázaro? Ainda não. Você vai procurar. É um Vou procurar. cabeludo. É lindo. Eu falei que. E ele fala muita coisa que eu falo. E é um menino, bom, menino para mim, né? Eu falo, meu filho de outra mãe. Cara, o cara tem milhões de seguidores, ele é um cara super legal e fala coisas super legais, entendeu? Aí nós temos o Jornal da Oeste, que tá legal, nós temos o Pânico, nós temos vocês, tem o meu canal, é isso. Ela falou, ela matou a charada. Somos nós que vamos fazer a diferença. Com Somos certeza. nós. Isso aí. A revolução vai vir de nós e de todas as gerações. Isso que eu estou achando legal. Uhum. Isso que eu acho legal. Todos os públicos, né? Isso que é interessante. Como você falou, são várias gerações e todo mundo falando ao mesmo tempo nas redes sociais, de forma que hoje praticamente todas as pessoas têm acesso a um celular, a um Instagram, a um TikTok, principalmente, que o pessoal gosta. Então, isso é muito bom, isso é muito importante nesse momento que a gente vive. Eu acho que é por isso que a gente tem que continuar lutando pela nossa liberdade de continuar fazendo isso, pela nossa liberdade de falar, de pensar, de publicar, bater de frente com essa censura que você mesma falou que sofre nessas redes sociais. E eu acho que a nossa luta é cansativa, mas a gente tem que continuar, né? Sofro. Com Eu certeza. processei o TikTok quando eu perdi a minha primeira conta, ganhei. Eles me pagaram, mas só que daí a perseguição veio tudo, né? Aí eles foram derrubando uma atrás da outra. Aí eu desisti. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. Demorou até, entendeu? Porque eu achava que... Eu falei, não, isso não pode ser assim, não. E aí, eu não sei se vocês viram, o Elon Musk, quando ele comprou o X aqui, né, no Brasil, ele falou que tinham contas que eles literalmente fazem para o algoritmo não entregar. Sim. Você entende? Então, uma Débora Seco botando a bunda aberta, tá ali, entrega. A Juliana falando, leiam esse livro. Não. E ele falou isso. E ele despediu todo mundo. O problema é que toda essa galera woke que ele despediu, o TikTok pegou. Mas não tem problema, nós temos outras redes, né? E a gente é a maioria. E, eventualmente, eles não vão conseguir ganhar essa luta. Eles estão tentando, mas já estão perdendo, né? E a Janja fazendo o Lula passar essa vergonha sem parar. Não, juro, eu estou com pena do Lula. Eu tenho que fazer, meu filho, você ficou gagá, você deixa essa desqualificada você fazer papel de babaca? Porque, bem ou mal, ele é o presidente, você entende? Tem que ter respeito e tudo mais. Né? A melhor propaganda contra essa esquerda é dar um microfone para eles falarem. Deixa falar. Deixa falar. A melhor coisa, deixa falar. Deixa falar que eles próprios morrem pela boca. Sim. Eu também acho. Adorei isso que você falou. E eles são a nossa diferença. O brasileiro, como a Catarina falou antes, ele é, na sua grande maioria, conservador. E ele tá cansado disso tudo. Só que eu percebo que essa patotinha, eles são poucos, mas eles são poucos organizados. Que é o que a gente precisa fazer. A gente precisa se organizar, né? Para aparecer, para eles são um pouco convosos. A gente precisa se unir, mas tem outra coisa além disso. Eles têm a mídia tradicional, entendeu? Do lado deles, porque eles estão recebendo dinheiro dali, né? Eu não sei se vocês viram, existe uma agência chamada Mind, que a Preta Gil é dona, e ela controla todos esses sites de fofoca. E eles também controlam a narrativa do PT, eles são ligados com o PT. O Gil estava do lado. Então, é uma loucura. Todos esses sites de fofoca que vocês leem, gente, é tudo controlado pela turma do PT, pela turma dessa Mind nojenta que controla, gente, como é que pode? É Deolane, gente, é uma turma mequetrefe que eu não dou conta. E eles não falam nada que agrega nada à vida de ninguém. É isso que me deixa chateado. Não é nem engraçado. Eu fico pensando, antigamente, eu morro de pena. Obviamente que eu tenho certeza que o Paulo Gustavo seria de esquerda.
mas ele agregava, ele era engraçado. O Paulo Gustavo conseguiu uma coisa que nenhum gay conseguiu. Ele conseguiu que a velhinha conservadora respeitasse o casamento gay, entendeu? Porque ele era tão amável, inteligente, querida, você entende? Foi uma pena ele morrer. Ele agregava na vida das pessoas, sabe? Mesmo que, tenho certeza que ele seria de esquerda, deve ser, mas ele agregava. E a turma LGBTQ caiu de pau em cima dele. Por quê? Eu não sei se vocês viram, o último filme que ele fez, né, da Minha Mãe é uma Peça, ele casa e não teve um beijo na boca. E a turma do LGBT xingou ele de tudo. E ele falou, cara, eu sou a própria bandeira, eu sou casado com um homem, tenho filhos, faço um filme que eu sou uma mulher, onde tem um casamento de 2 homens. O filme é uma beleza, foi o que mais teve maior bilheteria. Por quê? Porque ele não afrontou. Esse tipo de coisa é legal. Ele mostrou para o Brasil conservador que você pode ser um gay e ter uma família bonita, que isso não faz, entendeu? Ele agregava. Agora, infelizmente, ele morreu. Aí agora a gente tem Pablo Vittar, essa turma histérica, querendo enfiar na nossa cara a bunda deles, o pau deles, entendeu? O sexo deles, coisa que o Paulo Gustavo nunca falou. A gente nunca ouviu o Paulo Gustavo falando o que ele fazia com o Tales na cama. Sim. Entendeu? Mas aí você pega essa pessoa, que o Paulo Gustavo provavelmente era de esquerda, eu nunca vi ele se posicionar em relação a isso, mas pega uma pessoa que provavelmente tem essa ideologia. Aí vem a esquerda e por causa de uma cena dessa fica batendo nele. Eles não percebem que eles estão dando um tiro no pé? Que aí essa pessoa vai lá e fala, o que vocês vão fazer comigo? Eu vou para outro lado. Gente, ninguém fez mais pela comunidade gay no Brasil do que o Paulo Gustavo. Ele uniu todo mundo. Quando ele morreu, eu chorei, todas as velhas choraram, o Brasil inteiro chorou, o conservador ou não conservador. Você está entendendo? Da maneira dele, ele acabou com o preconceito de muita gente. E a galera LGBT caiu de pau em cima dele porque ele não deu um chupão no beijo do filme. É ridículo. Essa turma é ridícula. É ridícula. Mas só que a gente não tem mais Paulo Gustavo. A gente tem uma turma lacradora, nojenta, que quer enfiar na nossa cara baixaria. Mas quanto mais eles fazem isso, mais eles perdem audiência. A gente não corrige o inimigo quando tá errando, né? Deixa eles continuarem e vão perdendo cada vez mais. Exatamente. A gente continua, né? Eu gostaria, Ferrenhos, estamos nos encaminhando para o final do episódio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Juliana por aceitar o nosso convite. Kátia, obrigada por essa parceria novamente. Estava com saudade desses episódios. De discutir com vocês e, como a Juliana falou, de conversar com pessoas do Brasil inteiro com visões tão diferentes e que agregam tanto para o nosso meio, né? Juliana, eu gostaria que você deixasse para o pessoal as suas redes sociais, falasse um pouco sobre o seu livro. Bom, eu tenho um canal no YouTube chamado Chuchu com Caviar, né? O meu livro, que está aqui, Eu Não Pedi por Nada Disso, eu vou ter a noite de autógrafos no Rio de Janeiro, terça-feira, devo fazer em São Paulo ano que vem, mas você consegue comprar ele no site da Martins Fontes e da Amazon também, tá? É um livro de crônicas. Terça-feira, dia 26 de novembro, certo? De novembro, às 7 horas, no Rio. O meu Instagram é Julimilk, é JuliemILK, então é Julie Milk. Eu ponho muitos vídeos lá. Vou seguir vocês lá, meninas, assim que acabar aqui, para a gente continuar essa conversa, tá? E é isso, e eu acho que a gente tem que se unir. E muito obrigada pelo convite, adorei conhecer vocês, e força aí, parabéns pelo Damas de Ferro, tá? Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, e vamos juntos, gente, vamos nessa. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Alô, e até mais, Ferrenhos. Até tá mais, bom, gente. Beijo. Até mais. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.